Romanos, capítulo de número 3, separe com seus olhos, por favor, os versos 23 a 26, apenas. Nós estamos voltando a continuar a série nesses cultos matutinos, utilizando como base o Catecismo de Heidelberg. E a mensagem em cima desse texto de Romanos 3, 23 a 26, é sobre o juízo de Deus e a sua mediação em Cristo Jesus. Romanos 3, 23 a 26, diz a Escritura: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O juízo e a mediação. Ação de Deus, obras do Senhor. Mas eu queria lembrar um pouco de história nessa manhã. Com certeza todos já ouviram falar que provavelmente, em meados do século XVIII, Jean-Jacques Rousseau, ele formulou uma ideia que ecoa até hoje. A ideia de que o homem é essencialmente, isto é, intimamente bom, e que a sua corrupção moral decorre apenas do contato com a sociedade ao seu redor, do contato com as instituições. Essa teoria, Jean-Jacques Rousseau chamou de o bom selvagem. Isso sustenta essa ideia, essa teoria dele, sustenta que o ser humano, deixado a si mesmo, agiria com justiça, agiria com pureza, agiria com bondade. Entretanto, meus irmãos, essa perspectiva entra na contramão, ou melhor dizendo, é uma contradição direta com a revelação da palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor ensina que o ser humano, ele nasce corrupto, ele nasce alienado de Deus, ele nasce escravo do pecado. Aliás, nesse mesmo capítulo 3 de Romanos, se relembrarem de 10 a 12, é isso que a gente lê. Não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, se perderam, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ou o famoso texto de Efésios 2, de 1 a 3. Se você lembrar comigo, o texto fala assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora antes, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, Satanás, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E o verso 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações, veja, inclinações do nosso ser, da nossa carne, fazendo a nossa própria vontade, a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos de quem? Da ira, como todos os demais. Então, o Rousseau errou feio, mas o pensamento dele continua impregnado em todos os seres humanos. Eu sou bom. Eu posso até escolher servir a Deus, porque eu não sou de todo mal. Mas o que tem a ver a filosofia de Rousseau com teologia? Meus amados, quando você olha a palavra de Deus, quando você realmente fica com a Escritura,
você vê um outro ensino. Nesse catecismo que estamos usando como base, o mais antigo catecismo da Reforma Protestante, o catecismo de Heidelberg, nas perguntas 12 a 15, nos conduz a reconhecer a realidade do pecado, a necessidade de justiça e a suficiência. Essa é a parte mais importante. A suficiência do único mediador. Quem é o único mediador? Jesus Cristo. Só Ele. Tão somente Ele. Então vamos brevemente examinar isso. Primeira coisa, primeiro ponto, a condição humana é depravada, é culpada e é incapaz. Na pergunta de número 12, está lá no catecismo escrito: segundo o justo juízo de Deus, merecemos penas temporais e eternas? E não há possibilidades de nos livrarmos de tais penas e nos reconciliarmos com Deus? A resposta desse catecismo é maravilhosa. Deus requer que sua justiça seja satisfeita. Tem muitos textos, mas eu não vou lê-los aqui. Portanto, ou por nós mesmos, ou por outra pessoa, importa que se satisfaça integralmente a sua justiça. Esse texto de Romanos 8,4, eu queria que vocês vissem. Vocês conseguem ler Romanos 8,4, por favor? O preceito da lei é a justiça. Então, o que isso quer dizer? O pecado, meus amados, não é uma simples falha moral. Na verdade, o nosso pecado é rebelião contra um Deus santo e justo. É por isso que toda a raça humana encontra-se em culpa federal e pessoal. Veja Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens. Não é uma mania de um Deus ruim e mau, de uma igreja carrasca, a igreja presbiteriana. Não, isso é bíblico. Você é um pecador, eu lamento. Eu sou um pecador por natureza. Deus, então, por conta disso, exige satisfação perfeita. Pois que é fácil de entender, ele não pode negar a si mesmo. Veja 2 Timóteo 2,13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. É isso mesmo. Ele vai estabelecer a justiça dele, custe o que custar, doe em quem doer. Ele não pode apenas, eu vou deixar passar essa. Deus nunca deixa passar nenhum pecado nosso. Você é daqueles que, como eu, clama por justiça? Você é daqueles que, como eu, ama aquela parte das bem-aventuranças de Mateus 5? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Se você é como eu espero que todos os crentes aqui sejam, é porque Deus não muda. Ele não pode negar a sua essência justa. João Calvino, no passado, afirmou assim: o homem não pode se apresentar diante de Deus pelos seus próprios méritos, pois todos esses seus méritos estão e são manchados pelo pecado. Esse é o primeiro ponto, então, que eu quero mostrar. A condição humana, que é depravada, culpada e incapaz. Vamos para o segundo ponto, a inutilidade dos nossos esforços, a inutilidade dos esforços humanos. Aqui é a tal da pergunta 13 de Heidelberg. Podemos, por nós mesmos, oferecer a Deus tal satisfação? Resposta: de modo nenhum. Antes, acrescentamos mais débitos. Muitos falam, morreu, descansou. Menino, você não sabe para onde essa pessoa foi. Estou falando de quem morre em seus delitos e pecados. A morte humana, então, não apaga a dívida, ela apenas sela a condenação. O autor um dos autores do Catecismo de Heidelberg, Zacarias Ursinos, ele comenta nessa parte a seguinte questão: o pecador só é incapaz de pagar sua dívida, o pecador não só é incapaz de pagar sua dívida com Deus, como por sua natureza caída, ele continua a aumentá-la todos os dias.
Então, aquela ideia que talvez alguns chamem de cruel nos dias atuais, que todo mundo é rotulado de intolerante, aquela ideia de que cada vez que um ímpio respira longe dos auspícios da misericórdia de Deus, ele está aumentando a sua condenação, é verdade. Quando você esbarra nesse mundo, andando aí pelas ruas, em pessoas não crentes, e elas receberam mais um dia de vida pela misericórdia da graça comum de Deus, e eles não dão reverência e adoração ao nosso Senhor, eles só estão aumentando os seus pecados. Aliás, esse entendimento por si só deveria nos fazer pregar mais a palavra. Não é à toa que no próximo dia 26 nós vamos estar na rua, hein? Não esqueça disso. Nós vamos proclamar o Evangelho para pessoas que você nunca viu. E nós vamos crer que o Senhor, pela proclamação do Evangelho, vai tirar dessa situação pessoas perdidas. Porque é isso, não há nada de suficiência no esforço humano, é inútil para a sua própria salvação. E aí nós vamos para a terceira parte, a insuficiência de outras criaturas. Pergunta 14, poderá haver alguém no céu ou na terra, simples criatura, que pudesse pagar nossos débitos? Qual é a resposta? Não. Primeiro, porque Deus não quer punir outra pessoa pelo pecado do homem. A palavra de Deus fala isso. Segundo, porque uma simples criatura seria incapaz de suportar a eterna ira de Deus contra o pecado para salvar outros. Nenhum anjo, meus irmãos, ou nenhum outro ser humano pode servir como mediador. A justiça infinita de Deus requer um substituto infinitamente justo e poderoso. E isso aponta diretamente para Cristo, o Deus encarnado. Veja no Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos o quê? A sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Ele, e somente Ele, pode ser o mediador, o Salvador. É por isso, amados, que é insuficiente para qualquer criatura. E aí nos aproximamos do fim. Ele mesmo, o único mediador e redentor. Pergunta 15. Então, que mediador e redentor devemos buscar? Um que seja verdadeiro homem, mas perfeitamente justo, mais poderoso que todas as demais criaturas, isto é, que seja ao mesmo tempo verdadeiro Deus. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, porque como homem, ele representa a humanidade, como Deus, ele suporta a ira e oferece justiça eterna. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista disse isso, João 1, 29. O teólogo do passado, Louis Berkhoff, afirmou assim: a união das naturezas humana e divina em Cristo é a única base possível para a reconciliação entre Deus e os homens. Depois de olharmos tudo isso, e que tem tudo a ver com o nosso texto inicial de Romanos 3, que falam que realmente todo mundo está debaixo do pecado, e a gente só pode ser justificado, não por nós, mas gratuitamente, pelo único mediador que é Cristo. Que implicações, que aprendizados nós tiramos disso para a nossa vida cotidiana? A famosa pergunta, e daí, pastor, o que eu faço com isso? Primeira implicação, rejeite a cultura da autossuficiência. O pensamento moderno insiste, meus irmãos, insiste que o homem é essencialmente bom, mas na palavra de Deus nós vemos que a afirmação é diferente. O homem precisa da graça soberana, não de autoestima inflamada. Você precisa se amar mais. Pare com isso. Você já se ama muito o suficiente sozinho. Você não precisa ouvir isso. Você precisa compreender que existe um Deus do qual nós devemos servir. Viemos dele, somos pecadores, carecemos dele. As nossas igrejas devem resistir ao moralismo disfarçado do evangelho.
Cuidado com isso. Então, em primeiro lugar, rejeite a cultura da autossuficiência. Seja um maravilhoso dependente de Deus. Segunda aplicação, discirna, entenda o engano da bondade natural. A cultura ao nosso redor prega que o ser humano, amados, é bom por natureza, eu já disse isso, e que pode se salvar com seu esforço, com seu próprio esforço, aliás, empatia, com sua educação, ele é tão bom, vai para o céu. Não. Essa visão, ela está contaminando as igrejas de Cristo. E como cristãos, principalmente nós reformados, nós precisamos ensinar com clareza, em casa, na igreja, na sociedade, que o homem está perdido em seus pecados e necessita de regeneração. Veja João 3,3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não vai entrar no reino. Simples e claro assim. Então, ensine seus filhos desde cedo a doutrina do pecado original. Aquela criancinha bonitinha, meu neto é lindinho. Vocês falam, ai, que criança bonitinha. Você precisa ver quando ele é contrariado. Eu não sei de onde ele aprendeu isso, é do seu pecado. Não fica olhando para mim, não. É do pecado dele, ele faz assim. Pergunta para o pai e para a mãe dele. Miserável. Agora que o Toquinho está correndo para lá e para cá, é um pecador. E a gente tem a oportunidade de dizer, o pecado está em você, querido. Você precisa se arrepender. O senhor fala isso para uma criança de 1 ano e meio? Sim. É melhor ele começar a aprender cedo. Que ele não é incrível e fenomenal. Ele carece do Cristo. Terceira aplicação, confie na soberania de Deus na evangelização. A doutrina da eleição não é desculpa para a omissão, hein, irmãos? Por favor, vou repetir, dia 26 está chegando. Foi tão bonito o mês de junho, não é? A gente comemorar aqui dentro o cinquentenário, foi fantástico. Agora nós vamos pegar essa nossa alegria por sermos de Jesus e nós vamos lá fora. E o lá fora é aqui pertinho, Praça dos Expedicionários. Escorregou, está lá. E eu preciso de vocês. Nós todos, já pensou? Domingo passado tinha 445, 450 pessoas. Ah, tinha visitante, pastor. Beleza, vamos baixar 300 pessoas evangelizando no dia 26. Só 300. 300 pessoas entregando folheto, 300 pessoas com a faixa lá no farol, 300 pessoas intercedendo por pessoas que vão passar ali. Vamos entregar Bíblias, vai ter louvor, nós vamos pregar a palavra. E por que a gente vai fazer isso? Confie na soberania de Deus na evangelização. Deus salvará os seus por meio da pregação fiel do Evangelho. Atos 13, 48. Os gentios, ouvindo isto, fizeram o quê? E fizeram mais. Glorificavam. Lê forte, gente. Vamos lá, vocês só têm 50 anos. Vamos lá. E creram. No dia 26 vai ter eleito passando naquela praça e a gente vai pegar ele. Amém. E nós vamos empurrar ele para o céu. Aleluia. É a coisa mais maravilhosa ir para a rua. Porque aqui dentro a gente está tão protegido. Tem até ar-condicionado. Está gostoso, não é? Tão bonito, todas as coisas aqui, não é? Nós vamos lá fora, nós vamos invadir o território do capeta, nós vamos arrebentar as portas do inferno, como disse Jesus, nós vamos roubar os bens do valente. Ai, valente é uma coisa bonita, não, valente lá em Marcos, que Jesus fala, é o demônio, nós vamos pegar o que ele tem de mais valioso, as almas. E por que é possível? Porque Jesus derrotou Satanás na cruz. E aí você saqueia os bens dele, as almas, como Jesus fez com você. É por isso que a gente entende a palavra. O juízo vem contra o pecado, mas tem um mediador que salva. E esse mediador é Cristo Jesus. Aleluia. Amados, fechemos nossos olhos e oremos. Eu quero pedir que você ore pela evangelização especial
do dia 26, aquele sábado, para você poder participar disso e viver isso que acabamos de aprender da Escritura. Nosso Deus, por favor, Senhor, imbuídos como estamos da Tua palavra, cheios do poder do Teu Espírito, não deixa essa graça maravilhosa que o Teu juízo, ele precisa ocorrer, mas o Senhor preparou tão grande salvação em Cristo, faça com que nós demonstremos isso com a nossa vida todos os dias, mas de maneira especial, nesse evangelismo do próximo dia 26, aquele sábado. Prepara, ó Deus, para que os eleitos passem ali por aquela praça, que verdadeiramente o Teu Evangelho alcance esses ouvidos, esses corações, que cada um do Teu povo que estará lá em nome de Jesus, realmente esteja com o desejo de crer que o Senhor, na Tua soberania, na proclamação da Tua palavra, agirá com Teu Espírito e pessoas se renderão a Ti, e nós vamos poder discipulá-las e trazê-las para a nossa igreja, e elas serão redimidas em Cristo Jesus, e estarão conosco por toda a eternidade. Cumpra isso em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe assim.